Desculpem o atraso. Aconteceu um imprevisto, mas cheguei. Hoje vamos fazer uma análise das princesas. Eu tinha até a intenção de falar de mais princesas, mas não vai dar tempo. Então a gente escolheu 2 para essa semana e 2 para a semana seguinte. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que os contos de fadas, eles são, vamos dizer, eles são drásticos, assim, eles são bem delimitados, porque eles, para que a gente entenda, né, para que a gente, bom dia, Thaís, Verônica, Isa, Terezinha, Lu, eles são bem drásticos para que a gente entenda realmente a mensagem que está passando com aquilo, né? Então, eles colocam de bem e mal como coisas muito bem definidas. E existe na nossa vida, na nossa rotina, na nossa vida cotidiana, não existe essa coisa tão delimitada de bem ou mal. Existem pessoas boas que fazem coisas ruins e existem pessoas ruins que fazem coisas boas, né? Mas não existe essa coisa tão definida, a pessoa má, como as bruxas, né? Uma pessoa boa, plena, que não é capaz de fazer uma coisa mazinha para alguém, que seriam as pessoas, as princesas, no caso, né? Que tem uma pureza de coração infinita. Nós temos, às vezes, umas purezas de corações infinitas, mas às vezes a gente faz coisas ruins. Bem-vinda, Jaque, Cristina. Às vezes a gente faz coisas ruins também, né? E tem também a diferença entre os conceitos, né? De bem e mal. Bom dia, Lu. Seja bem-vinda. Dani. E aí, por exemplo, quando você fala para uma mãe super protetora que ela está fazendo mal ao filho dela, ela não vai entender, ela vai ficar ofendida. Ela fala, como que eu estou fazendo mal para o meu filho? Na cabeça dela só existe o bem, mas ela está criando uma pessoa com baixa autoestima, incapaz, né? Uma pessoa que acha que não dá conta de nada sem o outro. E então, conceitos de bem, mal, certo, errado, é tudo muito relativo, né? E temos também, então vamos ver aqui nos contos de fadas o bem e o mal de uma maneira bem delimitada, mas tudo isso é para a compreensão do público, principalmente que o público deles é a criança, né? E há uma outra coisa, um outro ponto, né, que eu queria falar com vocês em relação aos contos de fada, é a questão da necessidade. É uma curiosidade que eu tenho, que eu já joguei lá no grupo, a gente falou um pouco, e claro, cada um tem uma opinião, mas eu não sei se o que é, na verdade, né? Por exemplo, a gente nasce com essa necessidade do outro, ou a gente adquire essa necessidade por causa de uma questão social, por causa de uma imposição social. Então, a resposta mais interessante que eu tive lá no grupo falava que a gente nasce
com isso, né? Mesmo porque nós somos seres, nós somos comunidade, tá na nossa veia a questão da comunidade, né? E tanto a gente é tão comunidade que a gente está com dificuldade nessa pandemia, né? De não estar em comunidade. Então, o outro é realmente muito importante. Não estou falando o outro agora nesse sentido amoroso. Bom dia a todos que chegaram aí. Júlia, Débora, Walter, Sueli, muito obrigada. Está aqui com a gente tomando um cafezinho bem gostoso. Depois eu quero saber quem é que vem aqui de manhã tomar café comigo. Ou tá aí só olhando. E aí, a pessoa falou que a gente nasce com essa necessidade um pouco disso e é muito reforçado pela sociedade depois. Porque a gente tem um comichão, né, de ter uma pessoa, de ter alguém. Parece que se a gente não tiver essa pessoa, a gente não é ninguém. E aí vem uma sociedade só, né, cobrando, né? Já tá namorando, fulano tá namorando, aí fulano tá namorando, fulano casou, fulano teve filho, não teve filho, já teve o segundo, então assim é uma cobrança eterna, infinita, que eu não sei nem como é que a gente dá conta de tanta cobrança social. Então é aquela questão assim, né, no Gambito da Rainha, voltando lá à nossa primeira live, tem essa coisa aqui que eles cobram da Beth. Você tá namorando com aqueles meninos? Como são os meninos do xadrez? E aquilo nasce nela. Como ela é uma pessoa que não é muito social, assim, ela é bem fria, ela é bem... Será que ela queria mesmo? Ou será que de tanto perguntarem ela acabou despertando esse desejo nela? Enfim, fica essa perguntinha aí para vocês raciocinarem um pouquinho, né? E aí vem de lá de trás, de Adão e Eva, né? Adão estava sozinho, Deus foi lá e fez Eva para poder não deixar Adão sozinho. Se tem uma novela, a atriz principal, as outras também, ninguém fica só, é como se solidão fosse sinônimo de infelicidade, né? Sempre arrumam alguém para colocar com o outro, para poder estar ali, né, e ver, vinha a tal da completude, assim, né? Jaqueline falou, sociedade patriarcal, sim, sociedade patriarcal, Jaque. E aí tem uma coisa também que eu acredito, né, que eu já vi em alguns lugares e eu acho isso muito legal, é que o um não é nada sem o dois. Assim, então, o número importante não é o 1, é o 2, né? É porque 2 a gente realiza melhor, 2 a gente faz melhor, 2 a gente é mais motivado, né? E eu acredito que sim, solidão é uma coisa muito boa, mas elas são momentos, né? Você estar sozinho, eu acredito que é bem saudável, é bom, mas não se mantém. E você ser sozinho já é mais difícil, assim. A pessoa já começa a criar essa necessidade. Mas isso não é assim amoroso, né? Pode ser um amigo, pode ser uma família. Conheço pessoas que não se casaram ou que se separaram e que tá tudo bem, tá tranquilo, tá bem consigo e não quer mais, né? Mas não quer mais casar, ou então nunca quis casar. Então tá tudo bem. Agora tem uma cobrança, por que fulano não casou, né? E já começam as especulações e essa parte que não é saudável. Mas a gente pode suprir essa necessidade do outro com amigos, com filhos, né? Com família em geral. Eu acho que o outro é muito importante. Eu acho que a gente sem o outro
é vazio mesmo, e eu acho que a gente está aqui pelo outro, né? Mas, amorosamente falando, não deveria ser uma regra tão árdua, né? Bom dia, Araújo, HC Araújo. Melhor maneira de iniciar o dia. Obrigada! Então, assim, hoje vamos ver essas princesas lindas e eu quero que vocês... Bom dia, Gláucia. E eu quero que vocês parem para pensar sobre essas princesas. Quem é do grupo de autopercepção, assim como pensaram sobre as deusas, né? O que a gente tem delas, né? O que a gente tem dessas princesas, como o que a gente tem dessas deusas, e aqui a gente está mais um dia de autoanálise, uma oportunidade para olhar, para que você olhe e se encontre para lidar melhor com o mundo e com as pessoas. Bom dia, Soares, Lígia Soares. Vamos lá, começando com Rapunzel. Vou contar a historinha para vocês, porque tem gente que não conhece, rapidinho, e depois vou trazer a análise. Eu trouxe a história dos irmãos Grimm. Eu não trouxe a história da Bíblia, não, da Disney, da Rapunzel. No caso da Rapunzel, Ariel trouxe a história da Disney. Porque na história da Disney, da Rapunzel, é muito diferente dos irmãos Grimm, né? Que é Enrolados. Acho que ela sai da torre, ela dá panelada na cabeça do príncipe, ela é super moderna. Mas aqui vamos nos ater aos irmãos Grimm, né? E Ariel, eu não achei uma história tão... eu não achei Ariel uma história tão... Como é que se fala? Uma história tão... original. Parece que na história original as coisas eram bem brutas e... Vocês estão me escutando, gente? Que eu esqueci de pôr o microfone. Eu achei Ariel uma história bem bruta, assim, achei não, eu vi lá na pesquisa que eu fiz que a história de Ariel era muito pesada, né? Mas eu não achei história, senão eu leria e ia ver se ia trazer para vocês original ou se ia trazer da Disney, né? O som tá bom, gente? Mesmo sem microfone? De qualquer forma eu vou pôr aqui, tomara que não caia. Deu certo. Que bom. E aí, na história de Rapunzel, que é a primeira história que a gente vai ver, o pai e a mãe dela tinham dificuldades de engravidar. E aí, tinha dificuldade de engravidar. E aí eles ficaram um tempo tentando lá engravidar e tal, e finalmente conseguiram. Aí a mãe estava com desejo de rabanetes e a vizinha deles era uma bruxa. E essa bruxa estava na dela. Bruxa é igual cobra, se você não mexer com ela, ela não vai mexer com você. E aí o marido estava muito preocupado porque a mulher estava assim extremamente desejosa dos rabanetes e ele falou: não, eu vou lá pegar um pouco para ela, porque ela já estava assim bem triste, né? Tava caindo uma tristeza que ele estava até com medo do que poderia virar essa tristeza dela. E aí ele pegou os rabanetes, foi lá, pegou os rabanetes, deu para a mulher. Só que o desejo dela aumentou mais, né? Ela não saciou o desejo dela. Aí ele falou: meu Deus do céu, tenho que ir lá de novo. E foi lá de novo pegar os rabanetes até que a bruxa viu e falou: você está invadindo a minha casa, minha privacidade. Não sei, não, porque minha esposa está grávida. E ela está com desejo dos seus sabonetes. Eu vim aqui porque ela estava muito triste, eu não tinha como não e tal.
E aí a bruxa, tá, existe uma maneira de eu perdoar vocês. Como é que se fala? Essa filha aí que vai nascer, vocês têm que dar ela para mim. Porque senão eu destruo a vida de vocês. E assim foi. A filha nasceu, a bruxa levou ela com ela. E a bruxa tinha um amor por Rapunzel, deu o nome para ela de Rapunzel. Ela tinha um amor assim, sem tamanho, né? E aí ela colocou Rapunzel em uma torre, sem escadas, para que ninguém pudesse chegar lá, porque ela não queria expor Rapunzel ao mundo, para saber o que essas pessoas iam como é que se fala, fazer com ela, para que nenhum mal aconteça a ela, e colocou ela nessa torre com toda a proteção possível. E Rapunzel cantava muito bem, ela passava os dias se distraindo cantando, né? E o cabelo dela era muito grande, ela fez tranças no cabelo, e era através dessas tranças que a bruxa subia lá na torre. Ela chegava lá e falava: Rapunzel, joga as suas tranças. Rapunzel jogava as tranças e ela subia. Jogando as tranças, subindo, um belo dia, um príncipe passando por ali viu isso. Primeiro ele escutou Rapunzel. As duas histórias de hoje, o poder de sedução das princesas é através do canto. Eles escutavam ela e ficavam apaixonados. E aí ele viu a bruxa falando e um belo dia ele fez isso. Falou: Rapunzel, joga suas tranças. Rapunzel jogou as tranças e ele subiu. Subindo, ela ficou muito assustada porque não era bruxa, ela estava acostumada que a bruxa que subisse lá, né? Mas depois eles começaram a conversar, ela foi adquirindo confiança e tal, e aí ele falou: não, vou salvar você, vou tirar você daqui, a gente vai se casar e vai viver felizes para sempre. Só que aí um dia a Rapunzel, sem querer, contou para a bruxa que tinha um príncipe que ia lá. Rapunzel, só inocência mesmo. Aí a bruxa cortou os cabelos de Rapunzel, levou ela para uma cabana, cegou o príncipe. Foi assim a tragédia grega. Só que aí depois ele conseguiu, com a ajuda de quem? Esqueci. Tem um bichinho, parece, que ajuda ele a chegar na cabana cego, e aí eles se beijam e são felizes. Tudo passa, né? Porque o beijo passa tudo nos contos de fadas, e aí ela vai morar com ele e são felizes para sempre. Então, o que a gente tem para analisar nessa história, né? A primeira coisa que é sobre o desejo. A mãe de Rapunzel sentiu um desejo de rabanete e o pai foi atrás dos rabanetes para agradá-la, né? Para que o desejo passasse. E aí, são duas vertentes que eu trago para você. Quanto do seu desejo te coloca em perigo? Né? Às vezes a gente tem um desejo, e por aquele desejo nós nos arriscamos. E vou dar um exemplo prático que a gente está vivendo agora, que é da pandemia, né? As pessoas estão no limite. As pessoas estão no limite, elas estão saindo, elas estão aglomerando e assim elas estão dando vazão a um desejo, né? E aí elas estão se arriscando com isso, porque assim, a gente achou que ia ser o quê? 3 meses? Eu pensei no máximo assim 6 meses. E a gente já vai para 1 ano, a gente já está em novembro, fevereiro já faz 1 ano. E aí as pessoas têm um limite. As pessoas têm um limite de liberdade, as pessoas têm um limite de aprisionamento.
né? Inclusive, eu tive a ideia de fazer essa live porque uma amiga minha mandou uns postzinhos das princesas e um deles perguntavam para Rapunzel assim, quarentena para você não é problema, né? Porque ela está acostumada a viver lá na torre e para cada princesa era uma pergunta engraçadinha. E aí é isso, quanto vale a pena você se arriscar pelos seus desejos. E o outro ponto é quanto vale a pena você abdicar dos seus desejos, né? E se afastar da sua essência, porque você não arrisca, porque você não vai, você não faz. Então, são dois pontos de reflexão que eu quero trazer para vocês. Às vezes, o desejo ele é muito forte e é difícil de você ter um controle sobre isso. E até uma questão de idade também, né? Dependendo da idade, você vai lá e faz mesmo. E dependendo da idade, você é mais comedido e dá seus passinhos para trás, pensando nas consequências. Mas o desejo, ele é uma pulsão de vida e ele vem de uma maneira bem arrebatadora, né? Dentro das pessoas. E aí o marido foi lá e se arriscou para pegar os rabonetes para a mulher dele. E aí a questão que a gente traz. Até quando você está ajudando a pessoa, né? E aí eu vou trazer um livro para vocês. É sobre aquela questão, sabe? Que às vezes a gente facilita demais para a pessoa e não deixa assim, tipo, ensina a pescar, mas não dá o peixe pronto. Mais ou menos isso. Às vezes a gente facilita demais a vida dos outros. E a gente impede que esse outro se movimente, que esse outro tome as rédeas da vida dele, que esse outro faça alguma coisa por ele, porque está tão acostumado a receber. Exatamente, Thaís, até onde você está ajudando a pessoa. Aí tem esse livro aqui, da Modelo, maravilhosa, linda, perfeita, que eu amo, da Gisele, que é maravilhoso. Aí você pensa, uma modelo vai escrever algo útil, vai. Isso aí é preconceito, isso aí é rotulação, né? O livro é maravilhoso e tem uma parte que ela fala aqui, que eu queria trazer para vocês. Quando eu li, eu achei maravilhoso. Você tem que dar às pessoas a oportunidade de fazer o que podem e devem fazer por si mesma. Todos passamos pelo que for necessário a fim de evoluir e crescer, e não devemos atrapalhar o processo do outro. Às vezes, quando a gente dá demais, a gente está atrapalhando o processo do outro, né? E aí, a gente tem que ter esse feeling, né? Porque tem gente que não sabe dizer não, porque tem gente que fala, coitadinho, ou não. Gente, a gente tem que estimular o crescimento do outro. E facilidades na vida atrapalham muito, né? Duas facilidades que eu vou falar para vocês que atrapalham demais: dinheiro e beleza. Beleza é uma tragédia. Quando a pessoa é muito bonita, às vezes ela aproveita aquela beleza com coisas fugazes, tipo, com emprego fugazes, com coisas que vão passar. E aí, quando a idade chega e a beleza já não chama mais atenção e você já não pode ter as oportunidades que você tinha por causa da beleza, e quando você tinha, você não construiu uma coisa assim sólida na sua vida, atrapalha bastante. Tenho alguns exemplos, eu vejo algumas pessoas vivenciando isso. E dinheiro, né? Porque alguém tem um dinheiro muito fácil, vai tendo, e não vai construindo alguma coisa sólido na vida, e depois, quando o dinheiro vai embora, já era, né? Então, são duas facilidades que atrapalham muito e que a gente tem que ter uma maturidade emocional para lidar com as duas coisas. Eu fico observando jogador de futebol, eles ganham muito dinheiro muito cedo, né? E eles não têm maturidade para isso.
eles não sobem a cabeça, viram narcisistas, acham que são os donos do mundo. Não todos, mas alguns. Mas é um pouco desse processo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Até que ponto você está ajudando? Ajudando, exatamente, Thaís. E até que ponto você quer a mudança na pessoa? Isso aí é o aprisionamento, né? Às vezes a gente não quer que a pessoa mude para que ela fique ali sempre pra gente, né? A gente não quer que a pessoa evolua, porque se ela evoluir, ela vai deixar a gente. Então tem esse processo também. Aí você cria toda a torre de Rapunzel, toda acolchoadinha, bonitinha, para poder a pessoa ficar lá, feliz da vida, né? Tem gente que não quer que o outro trabalhe, tem gente que não quer que o outro estude, tem gente que não quer que o outro evolua, porque se evoluir, você pode não existir mais na vida dessa pessoa. Então vamos continuar aqui. Tá. Aí o desejo da esposa, quando comeu rabanete, em vez de saciar, ele aumentou. Gente, que raiva dessa mulher, viu? Pelo amor de Deus. Ele aumentou o desejo. Ela, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais esse rabanete, né? Então vamos falar um pouco dessa coisa da gente se sentir insaciável, né? Essa busca, essa coisa, como se tivesse comendo e não sacia, um saco furado. Você só recebe e não dá. Mas isso vem de lá de trás. Com certeza foi alguma coisa que lhe faltou, né? No seu processo, no seu crescimento, na sua infância. E agora você tenta saciar com alguma coisa que não é e nunca vai preencher. Por exemplo, eu não tive o amor de pai, né? E aí você busca nas pessoas esse amor desse pai. Vamos dizer, uma mulher não teve o amor do pai e começa a namorar com outro e não encontra a pessoa da sua vida. Por quê? Porque ela está buscando um pai. Ela está buscando uma pessoa que é a relação impossível, quer dizer, um amor que não foi dado a ela, e vem essa sensação de ser insaciável, dessa carência infinita, de nunca preencher seu buraco, né? Então, o conselho para isso é terapia, ressignificar esse pai, entender o porquê das coisas, em qual vertente essa pessoa teve amor, né? Para não ficar só nessa fixação do amor do pai. Nossa, mas sua mãe foi tão assim com você, sua mãe, seus irmãos, sua família, seus amigos e tal. E começar a ver um pouco ao redor, a aceitar esse amor que foi dado, mas que pode não ter sido através do pai. E existem alguns casos também que a gente consegue com que a pessoa enxergue o amor do pai de uma outra maneira, porque nem todo mundo se demonstra o seu amor de uma maneira específica ou uma maneira viável. Um dia a gente vai falar, viável não, vista por você como amor, né? A gente vai falar aqui com você sobre as 5 linguagens do amor. É muito legal, porque a gente não tem essa noção de que o outro, a gente não tem essa noção de que o outro pode amar de uma maneira diferente, que ele tem uma maneira diferente de dizer eu te amo, né? E assim a bruxa levou a Rapunzel e muito amorosamente deu um nome para ela. Dani, as linguagens do amor. O nome do livro são As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é maravilhoso. E aí a bruxa deu para ela muito amor. A bruxa amava verdadeiramente Rapunzel. Só que era um amor que aprisionava. Era um amor que impedia ela de viver, conhecer outras pessoas e conhecer os outros mundos. Era um amor que ela queria ela só para ela, né?
qualquer semelhança é mera coincidência com os relacionamentos abusivos, né? Então, não era, se a gente pode chamar isso de amor, não era um amor saudável, era um amor questionável. E aí colocou ela numa torre, isolou ela do mundo. O que quando a pessoa, o agressor, né, do relacionamento, o que ele faz? Primeiro ele suga a autoestima da pessoa, da mulher. Depois ele afasta ela de todos os amigos. Você não pode ter amigos, você não pode ter família, você não pode ter nada na vida. Só eu. E por quê? Com a autoestima pequena, ele se torna grande. Com a autoestima dela pequena, ele se torna grande. Então ele diminui ela para que ela veja ele dessa maneira e para que ela e afasta ela do mundo, para que ela entenda que só ele existe no mundo dela. E a partir daí ele faz as atrocidades. Então, se ele bater nela, ela vai aceitar, porque ela só tem ele. Primeiro ele começa xingando, né? Primeiro são as agressões verbais, depois são as agressões físicas e muitos culminam na morte, né? E essa pessoa doente, as duas estão doentes, mas o agressor, ele está realmente convicto de que ele está fazendo certo, de que aquela pessoa é dele e nada mais, né? Então é uma mente doente e embaçada, né? E a agredida tem uma grande dificuldade de se rebelar, assim, de tomar uma atitude mesmo, porque ela foi minando as forças dela, né? Então a bruxa ela tem essa dor que precisa ser tratada, né? É uma pessoa doente que precisa ser tratada. E embora a gente ache, esse tipo de gente não tem jeito, não tem jeito. Só não tem jeito psicopatia. O resto tem tratamento. O resto precisa da predisposição das pessoas. Ou das pessoas de quererem fazer uma análise, de querer se tratar, de querer cuidar daquilo, né? E às vezes a pessoa se vê perdendo tudo, né? Perdendo mulher, perdendo filho, perdendo tudo. E toma essa atitude de procurar um tratamento. É raro, mas existe. E tem os narcisistas, que eu já vi vários vídeos dizendo que narcisismo não tem cura. Narcisismo tem cura. O problema é que o narcisista, como ele se acha demais, ele nunca vai procurar um tratamento, mas que é tratável é. Psicopatia, não. Uma vez psicopata, para sempre psicopata. E também tem uma questão que é do bem e do mal, que eu falei no começo, que toda pessoa boa pode fazer umas coisas ruins, toda pessoa ruim tem um ponto de bondade dentro dela. Com os psicopatas isso não existe, assim, um ponto de bondade dentro dele. Pelo menos que eu saiba, não, né? Então, a bruxa, ela tem um aspecto, ela não se sente amada, e se ela se sentir e por ela não se sentir amada, tem muita gente assim, elas começam a respingar coisas ruins para justificar esse não amor. Eu sou chata mesmo. Eu sou uma pessoa difícil mesmo. Às vezes a gente escuta esse discurso aí para dar e vender, assim. Um monte de gente falando, porque eu sou assim mesmo, sou chata mesmo, eu sou não sei como, é o meu jeito, né? Mas ela é daquele jeito para falar assim, olha, eu não sou amada porque eu sou chata, eu não sou amada porque eu sou inconveniente, eu não sou amada porque, né? Enfim, um tanto de coisas. Então a bruxa, ela era bruxa por isso, porque ela queria, quando ela pega a Rapunzel e derrama amor por ela queria se sentir amada. Mas ela não conseguia, ela só exalava medo nas pessoas, ela só exalava terror nas pessoas.
E aí ela não sabia como fazer. Tanto é que ela aprisionou Rapunzel para falar assim, para ninguém dizer que eu sou ruim, para ninguém falar que eu sou isso, que eu sou aquilo para você. Então deixa eu te deixar aqui no meu mundo, porque aqui você vai estar protegida. E com essa questão de proteção, as pessoas destroem vidas, né? Aquela coisa, eu tô aqui para te proteger e cessei a liberdade da pessoa. E acontece também com pais, né? Com mãe e pai, com pessoas assim. Rapunzel, ela tinha três significantes muito importantes, né, nela, que era o cabelo. A força dela estava no cabelo. Se a gente for parar para pensar, todo mundo tem uma força, né? O meu não é o cabelo, porque não dá para ser, tá muito curto. Mas assim, todo mundo tem uma força. A música e a passividade. A música é como a gente, no caso da história de Rapunzel, é como a gente encanta as pessoas, né? É como a gente atrai as pessoas, é o nosso poder de sedução. E não é sedução assim, homem, mulher, casais, não. É seduzir as pessoas mesmo, né? Aquilo que o outro gosta em você, seus amigos, seus pais, em tudo. E a passividade é também um quê dela, que ela foi se conformando em ficar naquela torre, porque se fosse uma outra princesa, se fosse Ariel, por exemplo, ela ia dar um jeito, ela ia fazer pular no galho de uma árvore, ela ia, sei lá o que, amarrar aquela trança dela num lugar e ela mesma ia descer. Mas a Rapunzel, ela foi ficando. Ela foi ficando. Então, essa passividade é que não é saudável. A gente precisa fazer esse movimento, né, de se libertar, né, de arrancar nossas amarras, mesmo que elas sejam psicológicas, mesmo que você não esteja, mesmo que essa torre seja só no seu imaginário. Mas é preciso esse movimento de ir, né, de fazer a sua vida acontecer. Se alguém se identificar com Rapunzel, por favor, começa a mexer seus pauzinhos. E quando a bruxa descobriu que o príncipe subiu, né? Ela falou assim, eu achava que... a bruxa falou, né? Eu achava que tinha te isolado do mundo inteiro. Você me enganou. E tem isso do agressor também de se sentir traído. Sair com uma amiga. Nossa, você fez isso comigo, eu te falei que não era para ir. E aí vira uma agressão física, vira um rebuliço. E foi o que a bruxa fez, assim. Ela falou, eu achei que eu tinha te isolado do mundo inteiro, achei que eu tinha conseguido ter você só para mim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Isso, livro As 5 Linguagens do Amor. O livro I faz uma abordagem bem interessante sobre o amor romântico, Jaque. Verdade. Não tenho tempo de falar hoje, mas eu te prometo um story sobre isso. Giovana. Tem também relacionamentos em que o parceiro, sem perceber, fragiliza o outro por insegurança, da mesma forma acomoda a parceira numa relação que ela deixa de ser quem ela é e se perde. Exatamente isso que falamos, Giovana. A pessoa suga a autoestima da outra, ela vira nada em frente a ele fica gigante para ela e ela acha que só existe ele no mundo e só pode contar com ele, né? Existe Rapunzel que não quer se libertar da torre, com certeza. Acomodação, o lugarzinho aconchegante, né? Só que tem uma coisa, gente. A vida vai empurrar. Quando a gente insiste muito no lugar que está confortável e que é aqui que eu vou ficar, a vida manda uma coisa para te impulsionar, para você sair da zona de conforto. É aquela coisa que não vai por bem, vai por mal. Então vai acontecer alguma coisa para que essa Rapunzel, é por medo do desconhecido que ela não vai.
Ela não sabe como ela não sabe nada do mundo, ela não sabe nada do mundo lá fora. Então, eu dei esse exemplo, acho que na live anterior. A pessoa que é agredida, ela no mundinho dela, naquela casa, ela sabe tudo que vai acontecer. Ela sabe que o homem vai chegar bêbado, vai agredi-la, vai bater nela e vai dormir. Lá fora, ela não sabe o que vai acontecer com ela. Então, é como se ela preferisse o mundo conhecido. Aqui é ruim, mas é conhecido, né? É ruim, mas é esse aqui que é o meu mundo, é o que eu conheço, é o que eu sei que vai acontecer. E lá fora eu não tenho noção nenhuma do que vai acontecer. E muitas mulheres não tomam atitude por causa disso. Zona de conforto, exatamente, Thaís. Eu falo que é zona de desconforto. Que nem sempre é confortável. Exatamente, Thaís. Então, vamos continuar aqui. Aí teve um reencontro com o príncipe, né? Que é aquele amor de verdade, aquele amor doce, leve, aquele amor que flui, que revigora, que motiva, que dá vida. É quando o amor é leve, quando a vida flui, né? Quando há respeito entre as pessoas, quando há companheirismo entre as pessoas, quando há cumplicidade entre as pessoas, quando há paixão entre as pessoas, quando há amor entre as pessoas. Aí a vida flui. Mas isso é um relacionamento saudável. E tem uma coisa, gente, que eu tenho que falar para vocês. Às vezes o nosso referencial de pai e mãe, de amor de pai e mãe, não é bom. Então, quando você casa, o seu também não é, aí você olha e fala assim, eu vou continuar aqui, porque casamento é isso. É o referencial que você teve, né? E algumas pessoas até não querem casar porque também acham que casamento é aquilo, casamento é assim, então eu nem quero me aventurar nisso, né? Então a gente sempre tem duas escolhas, ou a gente repete ou a gente faz diferente. E a pessoa pode olhar e falar, não quero casar, e a pessoa pode olhar, repetir e falar, não, vou ficar aqui, não vou nem trocar de marido, não vou nem ficar sozinha, porque casamento é isso, não é diferente, né? E isso é uma espécie de acomodação, porque a gente pode fazer diferente, né? Com certeza. Isso aconteceu com Rapunzel, ela não tinha referência de uma vida diferente. A vida dela era ali na torre, ela não sabia mais nada além disso, né? Vocês vão ver na história de Ariel que Ariel era extremamente exploradora de mundo, de querer conhecer, de querer... E Rapunzel não, ela tá ali na vidinha dela e ali na vidinha dela ela vai ficar, né? E aí é isso. Acabamos Rapunzel e tem poucos minutos para 1 hora. Podemos começar Ariel? Ou vocês preferem deixar Ariel para um outro momento? Deixa eu ver aqui. Ruim com ele, pior sem ele. É horrível, né? Já que essa frase eu já sei lidar também é uma frase muito usada, né? Até, o agressor vem, ele me bate, mas eu já sei lidar com isso aqui, né? Ruim com ele, pior sem ele também é muito usado para se manter naquele mundo opressivo, né? Casamento é parceria, tirar da vida o melhor e não o pior. Acho que é isso, Giovana. Isso mesmo. Tomar a vida melhor e não pior. Rapunzel era o mito da caverna, Jaque. Sim, eu tô até separando uma live pro mito da caverna. No mito da caverna era isso, as pessoas achavam que o mundo era aquilo ali, ficavam bitolados naquilo e não saíam daquilo, né? Aliás, a Lucilina Galvão do Nova Acrópole, ela faz várias analogias ao mito da caverna, inclusive o filme O Show de Trumpa. E eu vi também a história de Siddhartha nisso, que é do Buda, né? Ele vivia num palácio muito rico e ele achava que o mundo era aquilo. E o pai dele não queria... como é que se fala?
Não queria que ele conhecesse, que ele saísse para ver a pobreza, aquela coisa horrível, tantas coisas ruins que aconteciam, proteger ele da violência e tudo. E quando ele saiu, que ele viu aquilo, ele não voltou nunca mais, porque ele falou: meu Deus, essas pessoas, eu estou vivendo lá naquela bolha e as pessoas estão aqui sofrendo com doença, com pobreza, com violência. Eu vou ficar aqui com eles, né? Então a história de Buda começa assim. É um filme que chama Siddhartha. Então, vamos falar, Terezinha, fala sobre Ariel, estou curiosa. Então, vamos, bem-vinda, Pérola. Vamos falar sobre Ariel e eu também gostaria muito de falar, se vocês pudessem ficar aí, eu ia agradecer muito. Ariel é maravilhosa, só apaixonei pela história de Ariel. Ela é curiosa, que eu já falei para vocês que a curiosidade é uma virtude. Ela é destemida, ela não estava nem aí, ela saía entrando naqueles barcos, naquelas coisas lá afundadas, né? E não estava nem aí. E ela era sonhadora porque ela gostava do outro mundo que ela não podia acessar. Então, os objetos que traziam desse outro mundo, ela ia guardando para ela, né? Ela fazia uma coleção de coisas dos humanos, né? Que vinham no mar. Ela fazia essa coleção e ela gostava de explorar novos horizontes. Ela gostava de conhecer. Ela queria conhecer além do mundo dela. Ela nasceu com esse comichão, né? E o dom dela era cantar, né? E isso era a identidade dela no mundo, era assim que as pessoas reconheciam ela, né? E muitas vezes nós somos reconhecidos pelo nosso dom, como a gente serve o mundo com o nosso dom, nós somos reconhecidos pelo nosso dom, pela nossa vocação, pela forma como a gente se apresenta ao mundo. E eu vou contar a historinha dela. Ariel, ela era uma sereia e ela morava no mar, no fundo do mar, e todas aquelas criaturas eram amiguinhas dela, os peixes, os caranguejos, os lagostas. O pai dela era um metade peixe, metade homem também, que é Tritão na mitologia grega. E ela era daquele mundo. E eles tinham coral, eles faziam uma cantoria só no filme e aquela coisa toda, só que ela gostava, ela era muito atraída pelo proibido, né? Não pode ter acesso aos humanos, não pode ter contato com os humanos, eles vão fazer mal para vocês, eles vão. Então ela cresceu com isso, mas isso não deixava ela temerosa, deixava ela mais curiosa sobre que mundo é esse que ela não poderia acessar. E aí ela colecionava essas coisinhas que iam caindo no mar dos humanos. E um belo dia, vários dias ela subia na superfície para dar uma olhadinha o que estava acontecendo, para ver se ela via alguém. Um dia ela viu um barco, ela se apaixonou pelo príncipe que estava nesse barco. E o príncipe teve uma tempestade, ela foi salvar o príncipe. E aí ele chegou a ver o rosto dela e o canto dela, né? Mas ela correu para o mar logo depois. Ele ficou completamente apaixonado. E aí depois ela voltou lá pro mar, ficou sonhando e tal, e com essa tempestade toda, inclusive caiu uma estátua dele que ele tinha recebido de presente lá de um senhor que cuidava dele e tal. E aí essa estátua foi pro Ariel levou lá para a coleçãozinha dela. Aí o pai dela descobriu que ela colecionava essas coisas, saiu destruindo tudo, destruiu. Você não pode, você não vai acessar esse mundo, é proibido, o seu mundo é aqui com a gente, é aqui que você vai casar, é aqui que você vai ter seus filhos, é aqui, não pode sair daqui de jeito nenhum. E aí Ariel continuou lá sonhando com as coisas dela, até que Úrsula, que é a bruxa da história, a grande bruxa da história, apareceu e falou para ela: olha, eu posso te tornar uma humana e você vai atrás do seu príncipe, mas para isso eu preciso que você me dê a sua voz. Ela: nossa, minha voz? Sim, a sua voz. E aí ela ficou desesperada, mas no auge da paixão dela, ela dava tudo. O que pedisse, ela dava. Deu a voz para a Úrsula. E aí a Úrsula foi e falou: olha, agora para você não voltar a ser um peixe, você tem que
você tem que beijá-lo até em 2 dias até o pôr do sol do segundo dia, alguma coisa assim. E aí acontece que a Úrsula virou uma mulher depois para poder seduzir o príncipe, e ela tinha a voz de Ariel, e o príncipe já estava lá com Ariel e tudo, mas como uma amiga, porque ela não falava. E ele falou: o amor que eu estou procurando canta, né? Aquela voz para mim é o que vai me fazer encontrar ela. E Ariel não podia falar, então eles passeavam, se comunicavam, e ela não conseguia dizer que era ela. Ela estava sem voz. E aí a Úrsula se fez de humana e fez com que o príncipe se apaixonasse por ela e pelo canto dela, né? Porque, é você que eu sempre estava procurando. E só que no dia do casamento, Ariel impediu tudo aquilo, conseguiu resgatar a voz dela. Ele viu que era Ariel e falou: agora nós vamos nos casar. Só que aí a Úrsula, com a fúria dela, derrubou tudo. E aí não deixou que eles se beijassem, passou o pôr do sol, Ariel virou sereia de novo e Úrsula levou ela para o fundo do mar. Até que o pai de Ariel salvou ela, Tritão, salvou Ariel. E aí Ariel passou a ficar muito triste, muito cabisbaixa, né? Destruiu lá a Úrsula. Ela ficou muito triste, muito cabisbaixa e aí o pai falou, aí tem até uma fala da lagosta que falava mais do que tudo na vida, os jovens têm que ser livres para viver suas próprias vidas. E aí Tritão viu a tristeza da filha, viu que ela não estava feliz ali naquele mundo, o mundo dela, né? E aí transformou ela em uma mulher, né? Deu pernas para ela, como a Úrsula tinha feito. E aí ela foi atrás do príncipe, se casaram e foram felizes para sempre. Muito significantes nessa história, muita coisa para a gente falar. Ariel era curiosa, destemida, ela era sonhadora, ela gostava de explorar. E uma coisa que eu amei nessa história, porque eu adoro desconstrução, sabe? Sair daquele padrãozinho, assim, porque a princesa é salva pelo príncipe. Por isso que eu gostei do Shrek, porque a Fiona se transformou em um ogro, e não o Shrek que se transformou em um príncipe, né? Como estávamos acostumados. E aí, na historinha de Ariel, ela salva o príncipe. Achei isso fantástico. Porque toda história que a gente vê, o homem que salva a mulher, aqui é a mulher que está salvando o homem. E quantas vezes na vida as mulheres salvam os homens? Quantas vezes elas motivam, elas colocam ele para frente, elas tiram ele até de depressão? Quantas vezes ela prepara todo mundo da casa deles para que para eles irem ao mundo e se realizarem, né? Muitas vezes. No mundo de hoje, muitas e muitas vezes, assim, a mulher guerreira, assim, mulher é o cara, né? Então ela faz com que o mundo dele todo funcione. E nessa história é Ariel que salva o príncipe. Quando tem a tempestade, ele não morre por causa dela, né? Então quantas mulheres não salvam os homens da morte? E eu não falo nem da morte física, é da morte emocional mesmo. Esse resgate. E aí tinha um personagem que falava assim: você tem que tirar a cabeça das nuvens e viver na água, que é o seu mundo. Será? Será que a gente nasce naquela vida e a gente morre naquela vida? Será que, por exemplo, a gente nasceu numa vida bem mais humilde, mais escassa, e a gente não tem que ver, minha vida é assim mesmo, não vou nem estudar porque não vou sair daqui, não, porque essa é a minha realidade. Não. Vida é movimento. Vida é absolutamente movimento, né? E a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, justamente para fazer esse movimento que Ariel fez, que é do não conformismo. Não tem que ter um conformismo, né? Não tem que ter essa acomodação. Não, a gente está aqui para crescer. O que eu preciso fazer para crescer? Estudar? Então tá, eu vou estudar. Né? E além disso, o que eu posso fazer mais, né? Então não ficar com essa cabeça pequena, expandir. A Ariel, ela traz pra gente a expansão. E é isso uma das coisas que a gente tem que aprender
com ela, né? Mesmo dizendo assim, é impossível a relação de um peixe com um humano. Não estava nem aí, ela foi mexendo os pauzinhos dela e foi passando, né? E Tritão, que ele era doce, amável. Nossa, o povo amava Tritão, o povo lá do mar, né? Amava Tritão, porque o povo dele era, né? Só que não diga não para Tritão, não diga não para um rei, não quebre as regras que ele impôs. E Ariel, ela era mestra em quebrar regras, né? Tava lá todo mundo cantando, ela fugia para ir atrás de um navio que tinha afundado para ela pegar os objetinhos dela lá que ela gostava. E tinha um peixinho, um peixe amarelo e azul, que ele ficava atrás dela. Aqui tem tubarão, aqui não sei o que. E ela lá, não tem não, não sei o que. E pegando as coisas, não sei o que. E ele, não, pelo amor de Deus, vamos embora. Se um tubarão pega a gente, e aí o tubarão aparece. E ela de boa sai, pega ele, sai correndo, não sei o que. Então esse peixinho é a nossa proteção, aquele medo que fala assim, não vai não, pelo amor de Deus, não dá espaço não. Às vezes a gente precisa disso, porque às vezes o perigo é muito grande. Então um peixinho desse, é o freio de mão, ele às vezes pode ser muito necessário. E Tritão ficou sabendo lá que Ariel estava pegando os objetos, que ela queria ir para outro mundo, que ela se apaixonou por um humano, que não sei o que. Ela destruiu a casinha dela lá com as coisas, né? É aquele pai, eu vou dizer pai, mas pode ser mãe também, que destrói assim quando descobre que o filho está indo para um outro mundo que não é a bolha que ele tinha criado para aquele filho, né? Então aqui é até onde você pode ir. Saindo daqui você não vai conseguir mais, né? Saindo daqui você não vai passar desses limites. Então, aquele pai autoritário, aquele pai impositivo, aquele pai que destrói mesmo e aprisiona quando não faz da maneira que ele acha que tem que ser, né? E Tritão traz isso pra gente, né? E não são só pais e mães, existem pessoas autoritárias, né? Pessoas que você não pode dizer não, pessoas que ficam contrariadas quando você vai contra a ideia dela, né? Existe isso também, mas aqui na simbologia da história foi o pai, né? A figura do pai. Então, os pais, eles têm que entender que os filhos têm que fazer suas próprias escolhas. Isso é muito difícil para alguns pais. Falar isso para alguns pais, mas não tem maturidade, mas não sabe nada da vida. Gente, não adianta. Ele vai aprender fazendo. A melhor coisa é instruir. Você está ali para isso, para instruir. Você não pode escolher por eles. Instrui e esteja ali. Por quê? Vai dar cabeçada, né? O colo, seja o aconchego para o seu filho, seja aquele lugar que ele sempre vai voltar, que ele sempre vai contar. Pai e mãe é assim, olha, vai lá e você sempre pode contar comigo, né? E não escolher, porque você escolher, ele não vai aprender. Essa sua escolha, você sabe como é que é, mas o filho... Quando a Úrsula falou que queria a voz dela, ela, olha, toma. Porque ela estava tão apaixonada por aquele príncipe, por aquele mundo que ela passou a vida sonhando, que ela falou, toma. E ali ela estava dando a identidade dela, que era a voz, né? Ela deu duas coisas muito simbólicas para a gente aqui. Ela deu a voz e ela deu a identidade. Ela não podia se comunicar com o mundo, ela não podia dizer ao que veio, ela não podia colocar a vontade dela. E ela deu a identidade, porque é através do canto que ela era identificada, inclusive pelo príncipe. E diríamos que era o dom que ela recebeu do mundo lá, do mundo dos mares, né? Que a sereia tem um canto que encanta todo mundo, que seduz todo mundo.
E aí ela deu para Úrsula. E isso muitas vezes acontece quando estamos apaixonados, a gente se despersonaliza. Não são todas as pessoas, mas muita gente começa a ser o que o outro quer que você seja e não o que você realmente é, né? Então, gosto de ovo, porque o outro gosta de ovo, eu gosto de tal música, porque o outro gosta de tal música. Tem um filme que fala isso, que chama Noiva em Fuga, com a Julia Roberts, né? Ela tem vários noivos, ela foge de todos os casamentos, mas esses vários, cada noivo ela vai se adequando ao que ele quer que ela seja. Então a paixão é uma coisa, uma sensação boa, é uma pulsão de vida, mas a gente tem que estar muito alerta ao nosso comportamento quando nós estamos apaixonados, né? E o conselho aqui é você conseguir, porque assim, quando você se despersonaliza para ser o que o outro quer, você está sendo um personagem, você não está sendo você. E esse personagem não vai se sustentar por muito tempo, porque você não vai conseguir não ser você por muito tempo, né? Então a melhor regra é, seja você, você vai atrair pessoas afins, pessoas que têm a ver com você, que se identifica com você, que podem trilhar um caminho com você de companheirismo e cumplicidade. E não se preocupar em agradar, né? Em querer que o outro, às vezes o outro quer o diferente. Vou até colocar um post no Instagram sobre isso essa semana. E também essa parte de Ariel, dela ter dado a voz para Úrsula, nos remete o quê? Às escolhas, né? Escolher é muito difícil, gente. Escolher, sei não. Por quê? Por que tem tantos indecisos no mundo? A gente tem 2 caminhos. Esse aqui pode ter 10 coisas positivas, esse aqui só tem uma positiva. Não, então eu vou por aqui. Mas o ser humano vai ficar pensando naquele outro lá que ficou, naquele caminho, que tem só uma coisinha, aquela coisinha fazendo uma falta na minha vida, entendeu? Então o ser humano tem essa coisa de querer engolir tudo, de querer ter tudo, não se pode ter tudo. A gente tem que fazer escolhas, a gente tem que aprender a perder, às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para conseguir outra, né? E assim é a vida, tem que ter essa maturidade emocional para fazer essas escolhas, né? A pessoa imatura, ela não vai fazer boas escolhas, né? Então tem que ter essa maturidade emocional, que independe de idade, a maturidade emocional, mas que é o que vai fazer com que a gente faça boas escolhas na vida. E a gente vai perder sim, a gente vai perder umas coisas, vai ganhar outras, né? Mas enfim, é isso. Ah, sim, tem uma coisa que eu achei muito simbólico, é que fala assim, já eu vou falar aí com vocês, tá? É porque passou do tempo e eu tô querendo andar. Ela deu a voz para ganhar pernas, né? Então você deu a sua comunicação para ganhar um movimento. Tá vendo como escolher é difícil? Tá vendo como se você tivesse que escolher entre sua voz e sua perna, eu particularmente aqui escolheria minha perna. Porque a questão da liberdade é muito importante. A voz, eu ia me comunicar com mímica, aprender, né? Já tem outras pessoas que não ia dar conta de viver sem a voz, porque precisa falar. E tá, tudo bem, se deixar ela quietinha, mas ela podendo falar. Então vejam a simbologia disso, assim, né? Se é de sua voz ou suas pernas. A gente pode levar isso também para 2 outras coisas muito importantes na nossa vida. E por isso que a escolha é muito difícil. Então, Ariel, ao escolher outro mundo, ela estava deixando as suas origens. Porque quando ela foi para o outro mundo com o pacto que ela fez com a Úrsula, ela foi contra o pai, né? E ela foi contra o pai dela e brigada com o pai estava assim, né? E aí ela foi,
quebrou aquela coisa das origens das pessoas que elas conheciam e tal. E as nossas origens, elas são muito importantes. E eu acho que a gente não tem que romper com as nossas origens. A gente tem que aliar as nossas origens. A gente não precisa estar grudado naquele lugar para sempre, né? A gente pode ganhar um mundo, mas as nossas origens são as nossas origens, né? Eu vim para Brasília com 19 anos. Quando eu vim, eu chorava muito. Chorava. E minha mãe falou assim, olha, não é definitivo, é uma escolha sua, você quer ir, e se não der certo, ou se você não gostar, acontecer, você sempre vai poder voltar. Então isso é muito confortante, porque o Tritão, quando ele percebeu que ele estava prejudicando a Ariel e que ela estava ficando muito triste, apesar de todas as regras daquele mundo, ele barrou isso e falou, vai. E aí ele transformou ela em humana, né? Tirou o rabo do peixe e ela se casou com o príncipe. Então é tão bom ir com a bênção de pai e mãe, uma bênção sei lá do que você precisa para dizer assim, olha, vai, seja feliz, explora esse mundo aí que você está querendo tanto, sabe? Vai, né? Então, existe essa coisa dos nossos ancestrais, da nossa história, que não pode ser rompido isso, né? Eu tô aqui em Brasília, mas o meu estado, a Bahia, é muito rico na sua cultura, na sua música, né? Em Brasília eu encontrei um aconchego assim de uma cidade grande com estrutura de cidade pequena. Aqui é tudo muito prático, muito pequeno, assim, a gente resolve coisas. Salvador é uma loucura, é 2 horas de ônibus, aquilo não me cabia mais, mas isso não quer dizer que eu rompi com o Salvador. Eu amo a minha terra, eu volto para lá, eu como a comida de lá, a dança, a música, a praia. Sou louca por praia, sinto muita falta de praia, é a coisa que eu mais sinto falta. Mas eu não rompi com as minhas origens, eu só construí o meu mundo em um outro lugar. E aqui em Brasília devem ter muitas histórias dessa, né? Quando eu cheguei aqui, era difícil você encontrar um que nasceu aqui. Mas hoje em dia não, já tem vários filhos de Brasília, né? E o príncipe, o que eu peguei da história do príncipe? Ele era obsessivo. O príncipe era obsessivo. Ele encasquetou com a voz de Ariel e ele tinha ela, ele estava do lado dela e não conseguia enxergar isso. Então, quantas vezes a gente está com a ideia fixa de uma coisa e aí a coisa está aqui do nosso lado e a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente pensa assim, eu quero aquela mulher para mim, né? Porque aquela, mas aquela está em outro mundo, está em outro caminho e às vezes você tem uma aqui do lado que é a sua mulher, que é aquela que foi feita para você, que está se encaixando com você e você está na obsessão daquela, porque aquela, né? E nisso a gente perde muita coisa na vida, por obsessão, por ter fixado numa coisa. A gente tem que ser maleável, né? A gente tem que aprender a aproveitar aquilo que a gente tem, aquilo que está do nosso lado, aquilo que está ao nosso alcance. E não ficar com a ideia fixa de uma coisa. Quer dizer, ele estava com a Ariel do lado dele e nem se tocou daquilo, porque ele tinha que ouvir a voz. E a voz era realmente a identidade dela, mas ele não se percebeu. Eu fico pensando que se fosse amor de verdade, ele saberia que era ela. E Úrsula, a grande mar da história, é a nossa Rosângela no avião. Obrigada, olha só. Obrigada pela audiência. A Úrsula, para finalizar, e eu já vou ver os comentários de vocês, a Úrsula era o símbolo da inveja. A maldade aqui nessa história da Ariel era a inveja. Tem uma amiga minha que ela falou assim, eu achei muito legal isso. Ela falou assim, inveja, às vezes a gente quer ter um pouquinho da felicidade da pessoa.
aí a gente reproduz umas coisas que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa gosta muito de tal livro, eu compro o livro. Na sala da pessoa tem aquilo que é legal, vou comprar aquilo para minha casa. Então, assim, você vai reproduzindo a vida da pessoa com necessidade de... você vai reproduzindo a vida da pessoa com necessidade de ter um pouco da felicidade daquela pessoa, né? E eu achei isso muito interessante e acho que o movimento é esse mesmo, né? Agora, existe a inveja, aquela destruidora, aquela que eu não tenho e não quero que você tenha. Essa é devastadora, né? E isso que aconteceu com a Úrsula, ela não tinha a voz, ela não tinha a beleza da Ariel, então ela falou assim, não, eu não tenho, então você também não vai ter. E aí roubou não, né? Ariel deu a voz para ela, né? E essa inveja, ela causa uma certa... despersonaliza a pessoa também, como eu falei da paixão. Por que despersonaliza? Porque essa inveja, ela tem uma voz que não é dela. Ela tem ela roubou a voz da outra pessoa para ela, né? Então, quando você tem inveja, você quer o que o outro tenha. Por exemplo, tem uma sala linda e aí eu quero essa sala na minha casa. Aí eu reproduzo a sala da pessoa na minha casa. É a sala dela, não é a minha. Não tem a ver comigo aqueles objetos, porque daquilo ali está ali, né? Então, é mais ou menos isso. A inveja, ela despersonaliza e ela destrói, né? Ela destrói a própria vida da pessoa. Às vezes nem abala a vida do outro, mas destrói a vida da pessoa. Isso que eu trouxe de Ariel para vocês é a minha análise. Passamos por Rapunzel e aí eu quero que no mundinho de vocês, na vida de vocês analisem, vocês reflitam cada coisa. Eu sempre falo para os meus pacientes e falo para o grupo do WhatsApp também. Tenham um caderninho de anotações, anotem suas reflexões para que a gente possa pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo e ver de que maneira aquilo pode nos transformar. Agora eu vou aqui olhar as mensagens. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui, Giovana, minha amiga Rapunzel não quer sair da torre dela porque se acha indefesa. E as consequências disso é que, infelizmente, ela sofre da síndrome do pânico. E a síndrome do pânico pode ter se desenvolvido para reforçar essa torre dela. Precisa muito, muito de ajuda, viu, Giovana? A Pequena Sereia é o conto de Hans Christian Andersen e no final se torna Espuma do Mar. O conto ensina que devemos ser que nascemos para ser. Eu cheguei a ver a pesquisa, eu não sei se você já tinha entrado quando eu falei, eu pesquisei e vi que a Disney, na verdade, é uma maquiagem da história, né? Porque tem uma história realmente que ela era bem, bem bruta mesmo, essa história, mas eu não tive acesso à história, eu trouxe a história da Disney aqui. Síndrome de Gabriela, não conheço, Thaís, nunca ouvi falar. Síndrome de Gabriela? Se puder botar alguma coisinha aí pra gente, pra nos enriquecer, vai ser bem-vindo. As alegrias, viver as nossas escolhas com as alegrias e as dores. Sim, não importa qual caminho você vai escolher, vai ter alegria e vai ter dor. E assim é a vida. É assim que nós crescemos. Thaís, sim, Thaís, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela, perfeito, Thaís, amei. Amo música, adoro fazer analogia com música. E a questão da Rapunzel é isso mesmo, né? De estar naquela torre, ela achava que o mundo era só aquilo, e ali ela ficava. Então, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Muito legal. Bem-vinda, Suza, já que existe uma narrativa do pai separatista em relação à espécie, fora uma leve consciência de classe. Já que você falou isso, por que mesmo? Eu me perdi, não consegui. Existe uma narrativa do pai separatista
em relação à espécie, fora uma consciência de classe. Jaque, elucida isso para mim. Foi em que ponto que você falou isso? Você já vai me ajudar. Sonhos, metas, realizações, bem-vindo. Terezinha, sempre tive afinidade com Ariel, mas nunca tinha visto dessa forma. Ela é sensacional, gente. Ariel é vida. Eu amo ela também, Terezinha. Ela é demais, Ariel. Tadinha da Rapunzel, ninguém gostou dela, né? Baso, bem-vindo. Rosângela, bem-vinda do avião, então deu um show aí, tá? Soares, bem-vindo. Soares, ótima explanação, Leila, sua amiga da luz, sucesso para você. Obrigada, Soares. Beijo. Até a próxima. E Lu. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Na próxima semana, pela manhã, vamos ter Branca de Neve e Cinderela. E depois vamos ter Malévola. Malévola é porque eu vou falar de Malévola. É a Bela Adormecida e eu esqueci qual a outra princesa que vamos ter junto com a Bela Adormecida. Mas sim, vamos publicar, vamos divulgar e vocês vão saber. Jaque, o pai não quer a mistura humanos com criaturas do mar, exatamente, separatista, muito bem, Jaque. Muito legal, o pai não queria que ela se misturasse com os humanos, né? Aquela coisa do masculino, do patriarcal mesmo, do sangue puro, de ser separatista e tal. Rosângela, vou rever quando chegar em casa. Sim, vai estar lá no YouTube e vai estar aqui no Instagram também, viu? Obrigada, Rosângela. No meio das suas férias, quer dizer, no final das suas férias, né? Alguma pergunta, gente? Alguma coisa mais que vocês queiram falar? Reflitam sobre Rapunzel e Ariel. E quando a gente vê todas as princesas, eu vou querer saber quem são vocês. Um beijo grande para vocês, então. E até quinta, tem que falar de quinta à noite, 8h30. Nossas lives são 8h30. Terça, 8h30 da manhã, quinta, 8h30 da noite. E na quinta eu vou dividir a minha live com Dani Borges sobre florais, terapia floral. A gente sabe que é um assunto que é pouco divulgado, muita gente não sabe sobre os tratamentos, que são maravilhosos. E vamos fazer as essências, né, uma analogia das essências com a personalidade das pessoas, que vai ser outro ponto de autoanálise para vocês. Obrigada, Thaís. Obrigada, Giovana. Beijos grandes para você, gente. Até quinta à noite, então.